Então, bora. Olha, rubrica 2. Este é o nosso segundo episódio. Tu hoje tinhas-me dito para eu preparar alguns obstáculos ou coisas que estamos a fazer. Tu também já preparaste um, alguns, por isso não está nada scripted. You start. Ok, eu acho que o primeiro dos pontos, assim mais rápido, tu voltaste agora para o Dubai, é a segunda vez que estás aí, pelo menos em trabalho. Este ano. Yeah. E eu tenho duas perguntas. Primeiro, explicares porquê. E segundo, como é que está a correr esta experiência de estar aí outra vez? Porque estás aí, não sei, há 4, 5 dias? Sim. Então, sem alongar muito sobre este tema, o principal, a principal coisa do Dubai é que tu sentiste que és a pulga que menos saltas. Então, tu saltas muitas vezes mediante o que tu acreditas que é. Tu alcanças mediante o que tu acreditas que é possível alcançar. Se tu não achares que é possível alcançar, tu nunca vais lá alcançá-lo. E a melhor maneira de acreditar é ver. Então, eu gosto muito de me sentar numa mesa e ser a pessoa mais burra nessa mesa. Gosto mesmo muito, muito. Gosto de me sentar numa mesa e estar calado e não ter nada para acrescentar e estar só a ouvir, porque quer dizer que só estou a adquirir, adquirir, adquirir. Eu acho que a aprendizagem é feita quando estás a ouvir e não quando estás a falar. Quando estás a falar, estás a falar do que tu já sabes. Quando estás a ouvir, estás a adquirir novo conhecimento. E o propósito de ir para o Dubai é cada vez mais estar com pessoas que fazem mais, melhor, melhores infraestruturas, melhores negócios do que eu. Como é que está a correr? Está a correr muito bem. Nós também já temos clientes aqui no Dubai. Eu conto esta história rápida que foi a última vez que eu estive cá, comecei a fazer algo networking, mas muito pouco. Eu não sou muito dado a networking. E conheci um empreendedor que tinha um negócio na altura, isto foi há meio ano, o dobro do meu. E nós, depois de Dubai, fomos mantendo o contacto. Ele tem uma agência de email marketing, vamos chamar-lhe assim, é a melhor maneira, email marketing. E fomos mantendo o contacto. E ele há uns meses atrás mandou uma mensagem e voltámos a reunir e tivemos uma conversa transparente sobre o negócio. E basicamente, num período de menos de 6 meses, ele passou de ter um negócio 2 vezes maior do que o meu para estarmos para o meu negócio em alguns KPIs já ter superado o negócio dele, tanto como em faturação mensal, cash collected, um, satisfação de clientes, mas sobretudo no que toca às vendas. E ele ficou muito perplexo como é que é fogo. Como é que fizeste essa aprendizagem, essa curve? E eu dei-lhe o breakdown de tudo que estávamos a fazer e ele contratou-nos. Então ele disse, ok, eu não preciso de ver mais case studies, tu és o case study que eu preciso de ver para saber que quero trabalhar contigo e agora é nosso cliente. Por isso eu gosto muito de manter essa história, porque quando estive com ele pela primeira vez, eu e o Pietro, fomos ao jantar ao deserto e mal voltámos, nós dissemos, porra, ele está a fazer isto, desta maneira, devemos fazer isto e isto no nosso negócio e implementámos mudanças imediatas. E pronto, e passado meio ano, nosso negócio, ele é nosso cliente e o nosso negócio já em termos de faturação já ela por ela, estamos ao mesmo nível. A mudança para Dubai, o tempo aqui está a correr muito bem, eu gosto, permite-me fazer networking, permite-me abrir portas e é um lugar que respira empreendedorismo, respira ambição, respira querer mais e esse é o core da razão pela qual eu estou cá. Top. Olha lá, relativamente à tua história, o engraçado é que o gajo fechou-se ele próprio. Exato, boa Estás a ver? análise. Yeah. Porque ele é que vos deu o drive, não sei se deu alguma informação técnica ou Uhum. uma guideline para seguir, mas ele de certeza é que vos deu o drive para ser tipo, "Fosse, este cabrão está a fazer isto, aquilo e aquilo outro." E no fundo vocês ficaram de certeza picados com isso, até porque eu já vos conheço, e, 100%. e foram para Acertaste-me na cima mousse. e agora Acertaste na vão mousse. passá-lo, e agora vão passá-lo em frente, mas é engraçado porque ele fechou-se ele próprio. Pedro, eu não sabia que me conhecias assim tão bem, mas foi literalmente isso. Eu cheguei a casa e virei para o Pietro e disse assim: Pietro, O que é que ele este está a gajo tem fazer mais isto. que eu? Ainda foi mais do que isso: foi Pietro, ele está a fazer isto, isto, isto. E eu tenho a certeza que ele não sabe mais do que nós. Eu tenho a certeza absoluta que o negócio dele não é mais sofisticado nem mais eficiente do que o nosso. Como é que se ele consegue fazer isto desta maneira, nós temos a obrigação legal
estar a fazer mais. E no dia seguinte mudámos. Eu não ia entrar nesse detalhe, mas vou-te contar. Sobre essa mesma história. Ele cobra serviços, o serviço mais, o entry level dele são 5K a mês durante 5 ou 6 meses, mas é o entry level. Depois, o ticket principal dele são entre 15 a 25 mil por, por mês, durante 3, 4, 5, 6 meses. E ele desbloqueou uma coisa, que é, ele estava a cobrar tickets de 25 mil euros, e eu na altura não tinha serviço a 25 mil euros. E eu pensei, ok, ele consegue, porque é que eu não hei de conseguir? E fiz umas alterações à oferta, nessa mesma noite com o Pietro, tivemos tipo 1 hora e meia, fizemos umas alterações na oferta, e no dia seguinte, ou na semana seguinte, algo assim, fechámos, foi mesmo no dia seguinte fechámos o nosso ticket mais alto com as novas alterações que fizemos, agregámos muito mais valor e conseguimos cobrar quase o dobro, e foi literalmente no dia seguinte recebemos um verbal agreement que depois se transformou em cliente para fechar o que seria o nosso ticket mais elevado na altura. E tu achas que, primeiro, que alterações é que foram essas? Que valor é que tu passaste a dar mais? Mas segundo, tu achas que não conseguias, ou que vocês não conseguiam ter feito isso só dobrando o preço? Se calhar Sim, sim, mas garantia. não em causa o NPS e etc. Né? Era mais o obstáculo mental, Pedro, na altura, porque era tipo um aumento muito substancial que nunca tinha sido feito. Então nós tínhamos o bloqueio que é, nós temos que alterar coisas. Hoje eu percebo que é completamente o oposto. Ahm, não tens que inventar a roda. Quer dizer, não é não tens. Eu não tento inventar a roda, eu só tento aplicar volume, 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 ficar cada vez melhor no que faço, cada vez mais provas e dizer, olha, ok, há um ano atrás cobrava 10 mil euros quando tinha esta experiência e esta infraestrutura. Hoje cobro 50 mil euros porque tenho esta experiência com esta infraestrutura. Por isso eu concordo contigo a 100% que não, a única alteração é a excelência. Tu não precisas de ir inventar a roda. É só Uhum. ser excelente no que estás a entregar, e isso é o suficiente para cobrar as 2, 3, 4 vezes mais ao cliente. Porque ele vê esse retorno um, direto. Então, É isso. acho que sim. É isso. Ou seja, o resumo da conclusão disto é: vocês podiam ter cobrado o dobro sem ter mexido na oferta. O único problema é que metem em causa o potencial LTV para a frente, porque o CSAT, a satisfação do cliente, o NPS, etc., pá, iam pôr isso em E causa. depois tens que ver um cliente que é qualificado para um serviço de 50 mil euros, muitas vezes não é um cliente qualificado para um serviço de 100 mil euros. Yeah. E qualificado não quer dizer que ele não possa comprar, Pedro. Quer dizer que o Vai ter que nível de lutar ou esforço não. que para... Yeah. Exatamente. E é o quanto tempo é que ele aguenta para ver o ROI. Quando eu hoje em dia trabalho com um cliente que me diz eu preciso, e este é todo o dinheiro que eu tenho, e eu preciso de ver um ROI daqui a 2 meses, ou fecho a empresa, se aconteceu há uns meses atrás, eu já não estou nas vendas, mas a equipa passa esta informação, nós dizemos, ok, nós não vamos trabalhar em conjunto, porque nós garantidamente sabemos que somos muito bons no que fazemos, mas começar uma parceria a dizer este é todo o dinheiro absoluto que eu Yeah. tenho nesta vida da empresa, e se eu não fechar, se eu não vir retorno direto em menos de 2 meses eu fecho as portas, é começar para algumas pessoas podia servir, podia ser um drive, mas para 99% é meio caminho andado para não ser Esquece. para ser um failure. E ias pôr muita pressão na tua estrutura. Mas tu ias pôr pressão na tua estrutura de entrega para um cliente que não vale essa pressão porque é um cliente Yeah. igual ou de nível abaixo do que os outros. E depois ele já tem um obstáculo, que é o obstáculo mental. Um empreendedor com algum grau de maturidade, e tu sabes, por exemplo, tu que trabalhas connosco, tu não chegaste à nossa beira e não disseste, olha, eu durante 4 anos tive estes resultados. E agora a minha expectativa é que em 2 meses tu venhas e que atinjas o que eu não atingi em 4 anos. Porque o empreendedor com maturidade sabe que isso não existe. Não há qualquer coisa que é tipo, aqueles case studies, olha, eles estavam a faturar 10 mil euros e no mês seguinte nós passámos para uma faturação de 300 mil euros. Eu até acredito que possa acontecer o unicórnio, Pois, mas sabes isso como é que não é. acontece? Sabes como é que acontece? É, pegas Conta-me. num e-commerce para trabalhar em outubro e fatura 30 mil, no mês a seguir tens a Black Friday Black e depois Friday, yeah. tu passaste dos 30 para os 300, mas foi o Yeah. mercado, não E foi mesmo, tu.
E mesmo dizer que foste tu é uma mentira total. Porque Não foste? não foste, porque a empresa há tantas variáveis a acontecer ao mesmo tempo que dizer, por exemplo, se a Skillabs dissesse nós fizemos a API atingir, isso é uma mentira total. Isto é um trabalho feito com o cliente. Tu controlas uma variável, mas existem muitas outras variáveis. Então, ter a lata de dizer eu fiz isto acontecer, para mim, na minha visão, é uma mentira. É um trabalho em conjunto em que tu controlas um variável, mas nunca vais conseguir controlar os variáveis. Por isso é que esses case studies, para mim, eu não confio nesses case studies. Tipo, e eu conheço algumas pessoas, empresas portuguesas, que usam e com tipo, aumentos 400%. E eu digo, ok, O problema aí é ok, que tu até podes trazer mais pessoas para o teu funil de aquisição, ou até podes converter mais pessoas, mas isso não se vai traduzir, e nós já falámos várias vezes sobre isso, de como o jogo do negócio é o LTV. Tu não vais contribuir para o teu yep, LTV, tu vais contribuir para yep. clientes insatisfeitos que vão criar mau boca a boca, que vão te dar más métricas, que não vão gerar bons case studies depois. Estás a ver? Ah, Yeah, 100%, o princípio 100%. o princípio está todo errado desde o início. Por isso é que um case study, na minha ótica, deve ter sempre associado que desafio é que havia, como é que nós resolvemos e que resultados é que isso gerou. Não pode ser só, olha, nós trabalhámos com estes gajos e gerámos isto. Sabes, sobre essa linha de pensamento, Pedro, e eu não podia concordar mais contigo, eu faço isto e ainda vou um passo mais à frente. Que é, e eu até hoje não vi ninguém a fazê-lo. Mas também não falo com muitas pessoas, tu sabes disso. Ah, deixa-me adivinhar, posso adivinhar? Acho que não chegas lá, mas podes. Eu acho que eu sou capaz de chegar. Ou eu acho isto relevante porque vocês fazem isto nos vossos case studies. Vocês metem o número de telefone do cliente que estão a mostrar o case study. Exatamente. E na face, é literalmente essa linha, mas há uma que tu não sabes, que é, nós partilhamos entre 20 a 30 contactos de clientes nossos. E dizemos, olha, se quiseres mais, eu dou-te mais. E o que é que nós fazemos? Nós damos o contacto de 2 clientes com quem não correu bem. Nice. Bom. Um, e existe uma transparência total, que é, olha, isto não é chapa 4. Isto não é 2 mais 2 é 4. Isto não acontece assim. Nós temos uma taxa de satisfação que nós precisamente está em 9.1. Já trabalhámos com basicamente 100 empresas. Numa fase inicial fizemos muitos erros de aprendizagem. Nos últimos 6 meses a nossa taxa de referenciação é 1.6, quer dizer que cada cliente em média traz-nos no mínimo quase duas novas referenciações. É o Mas bora chamado gerir esquema em pirâmide. não é, não é. Uh, mas eu dou o contacto que digo, olha, por exemplo, neste cliente não correu bem. E eu vou-te explicar porque é que eu acho que não correu bem. Eu não geri bem a expectativa, eu fechei um cliente para um serviço que ele não estava não era um bom fit, a culpa era toda minha. E eu já tive uma lead, com quem estamos agora a terminar as negociações, e ele ligou a um desses clientes que eu lhe dei, e ele disse assim, olha, falei com ele disse-me que sim, de facto, não teve resultados diretos. Também me disse que vocês foram pessoas muito, muito corretas com ele, e que não tinha nada de errado para dizer de vocês, que tentou-se, isso que não se, mas não se deu resultado. E eu consegui explicar àquele cliente porque é que num caso de 100, aquele foi um caso que não funcionou. Porquê? Porque eu sinto do outro lado, e eu penso sempre assim, como é que eu gosto de me sentir? E quando alguém me diz, isto é um mar de rosas, isto é só pagar-me e tal, eu sei que isso é uma mentira. Mas eu sinto que as pessoas me vão tratar como um burro, porque eu já tenho a maturidade empresarial para saber que nada é assim. Então, nós damos o contacto sempre de um ou dois clientes com quem não resultou tão bem e gerimos expectativas e dizemos, foi por causa disto. Tens aqui 30 contactos de clientes que são nossos fãs, que é, para mim um fã é quando atinge uma referenciação de 3. Quando um cliente me traz 3 referenciações em todos os KPIs, atinge o estado fã. Tens aqui 30 fãs e depois tens aqui duas pessoas com quem não correu muito bem. Liga aos 30, mas tens aqui estas duas também. E por isso, sobre isso de gerir expectativas nos case studies e não ser só, uau, trabalha comigo e amanhã tens um negócio novo. Eu Yeah. gosto de ter as coisas honestas, Yeah. E não é transparentes. só isso, é o facto de tu partilhares os maus torna o impacto, pá, de certeza que exponencia o impacto do bom. Ou seja,
porque é que as bebidas proteicas e saudáveis não sabem super, super bem? Há algumas boas, claro, mas é um Uhum. efeito psicológico. Eles não podem pôr bebidas que têm que ser saudáveis e que não têm calorias nenhumas e só têm proteína a saber igual a uma bebida que nós já conhecemos o sabor e que não é saudável. Por exemplo, porquê? Porque nós não acreditamos que aquilo é saudável. E isto é engraçado porque marcas como a Huel e etc., que são marcas deste género, fazem isso. Porque se é demasiado bom, é porque é demasiado bom. Yeah. Muitas vezes as características depois acabam por mostrar isso. Mas eu ouvi uma cena há pouco tempo, não me lembro, era alguém que estava associado a uma destas marcas que dizia: "Meu, nós não fazemos um sabor exatamente igual, não é porque não conseguimos, é porque isto diminui, é tipo um efeito placebo em reverso. Ok. Isto diminui o impacto e a crença que o consumidor tem no produto. Então nós temos que pôr isto um degrau de sabor abaixo, Tu tens tanta propositadamente." razão, tu tens tanta razão que eu ontem fui ao Harvard almoçar com a minha namorada e com o meu melhor amigo e pedi um sumo de beterraba. E quando o sumo chegou, eu já sabia que aquilo ia ser muito bom para a saúde, porque tinha um péssimo aspecto. Porque, Yeah. porque era roxo, e eu já sabia, ok, isto vai fazer bué da bem, eu não percebo nada disto, não percebo nada das vitaminas, mas eu tenho a certeza que isto vai fazer muito bem. E estávamos todos a falar antes de beber que é tipo, isto tem muito mau aspecto. E eu estava a dizer, pois tem, por isso é que vai ser mesmo bom, tenho a certeza. Então é literalmente o mesmo efeito que Yeah. tu estás a falar. E puxando isso para ti, tu não achas que isso solucionava muitas vezes. Porque tu já falaste comigo em outros episódios sobre tu não quereres, numa fase inicial, dar uma escalagem muito grande, uma venda, um volume muito grande, porque tinhas medo do resultado negativo. Depois também já falámos sobre a necessidade de aplicar esse volume para Uhum. passares do péssimo para médio, para bom, para excelente. Mas não achas que trabalhares assim, dando à lead ou ao cliente o facto, tipo, olha, eu fechei 10 e estou a arrancar. E os primeiros 3 correram mal. E estes 7 correram muito bem. E eu dou-te uma garantia disto. Não achas que isto minimizaria o impacto negativo e te permitiria aplicar um volume muito superior sem ser um obstáculo mental? Sim, mas tem de haver um equilíbrio ótimo. Ou Ok. seja, se tu disseres, como estavas a dizer há pouco, tem estes 100 clientes ou estes 30 clientes e há estes dois que não correu bem, estamos a falar de menos de 10% de casos de Uhum. insucesso. Se eu Uhum. estiver a falar de, como estavas a dizer agora também, 10 clientes e 3 não correram bem, pá, há 30% de hipóteses de, se eu comprar o teu serviço, o dinheiro ir para o lixo. Então Uhum. tem de haver provavelmente um equilíbrio ótimo e nesse caso é por isso que é tão importante medir satisfação, medir NPS e etc. Que, by the way, não são métricas iguais, a NPS não mede satisfação. Pois não? Ahm, Mede só, é um Net Promoter Score, mede a possibilidade dessa pessoa recomendar o teu Uhum. produto ou o teu serviço. Satisfação seria com o CSAT ou outras métricas. Mas isto para dizer que sim, e concordo cada vez mais contigo, que o volume, logo inicialmente, mesmo quando tu estás a levar o serviço para outro patamar, até porque na verdade tu vais querer sempre estar a levar o serviço para o próximo patamar, né? Portanto, o volume vai-te acelerar essa aprendizagem e essa otimização, vá. Mas nesta ótica, então, tem de haver um controle próximo das métricas que são importantes, como satisfação, NPS, etc., para garantir que esse equilíbrio ótimo que eu estava a falar é respeitado. Porque senão, Uhum. senão trabalharem comigo é uma figa. Tipo, Mas numa e fase, então, mas numa fase inicial, quanto mais rápido tu saíres, quanto mais rápido aplicares esse volume, mais rápido sais desse, desse, desse serviço não ter qualidade, Pedro, percebes? Um, É tipo, és uma árvore e tu estás a começar na terra, no -20. E quanto mais água tu metes ali dentro na semente, que é mais volume, mais rápido tu vais escalar. E se tu pensares literalmente a 20 anos, tu vais pensar quem é que daqui a 20 anos vai lembrar
que nos meus primeiros 4 ou 6 meses, mesmo um ano, se tu quiseres chamar, num ano do negócio, as coisas não estavam a correr tão bem. Então tem tudo a ver para mim com esse bloqueio. Quando eu desbloqueei isto, torna-se tão mais fácil a tomada de decisão, tipo, tão mais fácil, porque é tipo, daqui a 20 anos eu estou a construir um veículo para 20 anos, é indiferente o que é que aconteceu no primeiro e no segundo ano. Olha, sabe o que aconteceu no primeiro e no segundo ano da Prozis? Provavelmente não sabes. Não faço a mínima ideia. Ok, Olha, mas exatamente, não sabes quantas... a Prozis é mais um caso do que eu estava a dizer. Só que Ok, um caso negativo. Eu gosto da marca Prozis, gosto do Mi boa. ao milhão, não gosto dos Somos produtos da dois. Prozis. Ok. E a Prozis foi um desses casos em que, houve um dia qualquer que eu estava a comer uma barra da Prozis e estava a pensar, isto é muito bom. E enquanto estava a pensar isto, estava, não, isto é bom demais. E se tu fores ver a maioria das barras da Prozis, tu vais ver o valor nutricional e aquilo não é saudável. Ok. Tu já interpretas a marca porque ela posiciona-se dessa forma como uma cena fit, mas depois os valores nutricionais estão off. Não é assim com todos Uhum. os produtos. Mas já, era isso. Estava só a Ok. fazer E essa aí, o que questão. eu queria dizer com a Prozis é tu não sabes o que é que aconteceu nos primeiros anos da Prozis, não sabes que quantos anos é que eles tiveram sem dar lucro, tu não sabes quantos anos é que eles tiveram Yeah. a fazer testes A/B. Porquê? Porque é o time spam. Então, se tu parares de pensar a um ano e pensar a 30 anos, as coisas tornam-se todas muitíssimo mais simples. E passando para o time spam de 30 anos, eu vou trazer um dos tópicos que eu tinha planeado para hoje, até porque, mais do que gravar um podcast para outras pessoas ouvirem, eu próprio ouço este podcast. E há coisas que tu dizes que eu retenho e que depois aplico mudança no meu negócio. É só o opportunity cost de quanto tempo é que eu tenho que investir para aprender uma ou duas coisas, mas depois qual é que é estas duas coisas, que impacto é que elas vão ter no meu negócio. E eu, por acaso, tenho um score que estou a desenvolver para medir a tomada de decisão. Por exemplo, se, olha, quero ir a um pulo, queres vir a este podcast? Eu estou a desenvolver um score que depois quero passar para um software que toma a decisão por mim, que é tipo, ok, é-me eficiente, baseado no meu hourly, baseado no ponto de desenvolvimento do negócio, isto é tudo o que tem que entrar. E na E o taxa que é de que vai sair ocupação do daqui? teu. Podes também medir aí como variável esse software e buscar tipo a taxa de ocupação do teu calendário. O meu calendário está sempre ocupado. A questão não é que ele vai estar sempre preenchido. A questão é cada vez mais só trazer as coisas que produzem mais retorno e excluindo as coisas. Aí, mas As isso no horas, funcionário vai ter bué de variáveis. Bué muito variáveis. difícil. Eu sei. Mas eu quero uma coisa base. Já me disseram que é impossível. Que não é que, porquê? Porque depois vais ter que estar constantemente a alimentar a máquina para tomar esta decisão por mim, porque há muitas variáveis que o software não sabe. É que é o ponto de crescimento do negócio. Mas eu acho que se chegar lá Mas tipo, com faturação. o software pode. Vocês têm sheets de KPIs. Basta Uhum. ele ir buscar a informação a esses sheets. Isso é bué da simples de fazer, na verdade. Ok? Eu Essa parte é simples. Ok. Mas depois, eu acho que vai ser uma coisa complexa, mas está-me a ajudar na tomada de decisão para várias coisas. Yeah. Eu dou-te um exemplo e a seguir vou à questão que eu queria falar da longevidade. Por exemplo, o João Mafra convidou-me que por acaso chega daqui a 2 dias, vem-me cá visitar ao Dubai de 4 dias, para ir a uma mastermind na Hungria ou na Sérvia, olha, já não sei, posso estar a dizer mais neira, mas sei que era fora de Portugal. E eu estava a debater com ele, porque mal ele me fez a proposta, eu comecei a fazer 31 mil perguntas, que era quem é que vai, o que é que vai ser ensinado, qual é que vai ser o planeamento, e depois o João disse-me, porra, a mim, quando me convidaram, eu só disse que sim, bora. E tu estás a fazer 31 mil perguntas. E eu expliquei-lhe, as minhas perguntas é só para saber se o input vai compensar o output. E nesse input, o preço, o preço de ir não era os 2.000 euros ou os 3.000 euros, era algo assim. Era o hourly e era a alocação do tempo àquilo e a não alocação ao tempo ao meu negócio. Porque, e eu não sei se tu sentes isto, Pedro, mas eu estou numa fase. Eu podia estar aqui 3 horas sobre isto, mas, por exemplo, as masterminds, para mim, as masterminds servem quando tu estás à procura de uma resposta para um problema que não a tens. Eu, neste preciso momento, tenho as respostas para as perguntas. Então, eu acho que o negócio vem por duas etapas. A primeira é, tu não sabes o que é que tens que fazer,
descobres e depois aplicas. O aplicar é uma peça fundamental, porque não vale a pena tu, ok, este é o plano, já percebi como é que se resolve este problema, ou já acho que sei como é que resolve este problema, mas depois não aplicas o volume suficiente. E então eu estou numa fase em que não estou perdido, sei o que é que tem que ser feito para atingir a próxima fase, que vai ser o 2025. O objetivo vai ser uma faturação entre 2 a 3 milhões, estamos a fechar, e eu não sinto que necessito de parar a minha máquina para ir responder a outras perguntas. Então, se eu vou a um sítio durante 4 dias, são 4 dias que eu não estive a alocar à minha máquina a resolver os problemas que eu já sei resolver. E então eu tenho sempre este balanço que é tipo, ok, o que é que eu vou para lá fazer? O que é que eu vou tirar e quanto é que isso vai custar o crescimento Yeah. do meu negócio? Então, diz. Eu só acrescentava uma coisa aí, que é, eu concordo com tudo o que tu disseste, conceito de custo de oportunidade, entender o que tem que ser feito, e há momentos em que é só fazer isso e não vale a pena receber mais estímulos e é preciso só tapar os ouvidos e fazer, Yeah. 100%. Só há um pormenor que eu não concordo 100% aí, que é, eu acho que um mastermind ou mentoria ou whatever serve para mais do que obter as respostas. Ok? Serve para tu encontrares os problemas que ainda não tens consciência ou conhecimento ou maturidade de empreendedor neste caso para saber que eles existem. Hum. Ou seja, é para descobrir problemas também. E isto não desfaz o resto do teu raciocínio, porque eu acho que continua a haver os momentos em que é para tapar os ouvidos e fazer. Mas acho que os masterminds, mentorias, etc., servem também para nós ganharmos nível de consciência e entender problemas que nós não sabemos que existem ainda, porque não temos essa capacidade. Mas porquê é que tu haverias de ter que estar a pensar num problema de nível 20 se tu estás num nível 1? E eu, quando comecei a Scale Ups com o Pietro, não estávamos a pensar sobre como passar uma liderança numa pirâmide de níveis entre nós e o cliente, em que tens 5 níveis, e como é que consegues ultrapassar as camadas. Porquê? Porque não era uma realidade. Yeah. Então, eu, eu gosto da ideia, mas também acredito que se tu tiveres algum nível de maturidade do negócio e já conseguis fazer um planeamento a meio ano, já é mais do que suficiente para perceber, ok, eu vou ter que encarar isto a certa altura. E quando estes problemas começarem mais ou menos a surgir, eu vou procurar as respostas. Que volta então, ao ponto da longevidade e de algo que eu me estou a debruçar neste preciso momento. Então, eu acho isto muito, muito interessante. E mais do que eu explicar o que é que eu estou a fazer, eu quero saber o que é que tu estás a fazer e o que é que tu farias diferente. O negócio é uma pirâmide. E posiciona, por exemplo, isto é só na minha cabeça, by the way, tipo, eu não Uhum. leio livros, eu não sei se isto vai ser, mas eu posiciono o negócio numa pirâmide. E um, cada camada é uma equipa. E começas tipo com o CEO em cima, se quiseres, e em baixo, porque uma pirâmide é mais larga, os clientes. Uhum. E depende quantas camadas é que tu tens entre ti e o cliente. Camadas é pontos de contacto. Por exemplo, quando eu comecei a empresa com o Pietro, eu e o Pietro dávamos a entrega toda do negócio. Então não havia camada de diferença. Era eu, era nós, cliente. Depois eu passei para CEO, o Pietro passou para COO. Depois foi-se buscar um diretor comercial. Depois consultores de vendas. Bel. Hoje para 15, ainda só 15 pessoas. Mas já estamos a criar mediante a organização, umas 3 a 4, garantidamente 3 linhas, 3 camadas entre mim e o cliente. E a minha função como CEO, eu tenho 3 funções. A é garantir que existe sempre dinheiro no barco para fazer o que a equipa, para fazer o que tem que ser feito. B é trabalhar na aquisição e retenção de talento. E C, que é o que eu mais gosto, é passar a minha visão para a equipa. Então a pergunta que eu me faço é: como é que eu crio, como é que eu garanto que as outras camadas se mantenham? Porquê? Porque depois tu vês uma Deloitte. E vês uma Deloitte em que tu tens 8 camadas entre o ultimately o boss level, CEO e o end user. E eu sinto que se perde ali muito, 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 muito. E aí é por isso que eu acho que muita gente tem receio, medo ou não ambição de ter uma empresa com 100, 500 mil trabalhadores. Porquê? Porque é muito mais... não é tão simples manteres
uma organização de 1000 pessoas e conseguires, vamos dizer de 100, para ser a uma escala que para mim ainda é tipo que eu consigo vê-la. 1000 já não consigo, ainda não consigo vê-la. Dizer, ok, eu consigo manter a liderança e os valores e a missão e controlar o que está a acontecer quando é uma cadeia, uma camada, mas e quando são 4? E quando são 6? E então eu estou-me a focar muito nisso hoje em dia. E o que eu estou a fazer é, para liderar, eu defino liderar como conseguir que as outras pessoas façam o que tu queres em escala. E para isso acontecer, um líder tem que criar líderes. Uhum. Um líder tem que criar líderes para esses líderes liderarem. Isso é para mim a escala. Então, o meu foco para conseguir que a pirâmide se mantenha é criar líderes. É a pessoa ou a camada que está, não vou dizer abaixo, que está ligada entre mim, a camada mais perto de mim é a camada que mais bebe de mim. E todas essas camadas têm que ser líderes. Não é chefes, é líderes. Não é chefes, é líderes. Eles não podem ser mercenários, têm que ser missionários. Missionários, que é vestirem a camisola da Scale Labs, de verdade. Acreditarem no propósito do que nós estamos a construir. Ensiná-los e ajudá-los a liderar os departamentos deles. E é aí que eu tenho alocado muito tempo, porque eu sei que sem isso nunca vamos ter uma empresa com sucesso de 100 pessoas, porque eu vou perder o controle do que está a ser entregue. Então eu estou a ir camada por camada e depois dar a supervisão do que está a ser feito da camada que eu estou a liderar e como é que eles estão a liderar a por baixo. E depois tem ali muitas micro coisas, mas isso é uma coisa que eu tenho focado muito tempo. E tu tendo uma organização também com alguma equipa, eu gostava de saber, como é que tu vês isto? Se é algo que tu já pensas também internamente nisso, Pedro, e o que é que estás a fazer para aplicar? Ok, perfeito. Eu acho que isto é dos assuntos que eu mais gosto e provavelmente que tu também, que é eu acho, quando começas a sentir que tu realmente estás a cuidar da empresa. Porque estás a jogar no longo prazo, que é como é que eu vou Uhum. garantir que este organismo vivo, sobrevive e prospera quando não, Sem quando mim. ele, quando ele não beber só da minha essência. Porque Yep. hoje as nossas empresas ainda bebem bastante dos founders e é normal. Uhum. Mas uma empresa com 100 pessoas, e diz isto muito comumente e é verdade, tem vida própria. Porque tem mesmo. Porque o nível de camadas entre quem fundou e o mercado, ou quem fundou e quem bebe desse negócio com um produto ou serviço, são tantas que a essência já não é do topo da pirâmide, a essência é de tudo o que está entre as fases todas da pirâmide. E posto isto, eu acho que a cola entre isto tudo e acho interessante tu viraste para a liderança, é a decisão certa, na verdade, porque vão ser os missionários de camada para camada, mas a cola disto tudo é a cultura. E por isso é que o negócio não é o founder. O negócio não é o founder, o negócio não é o CEO. O negócio não Mas são a as pessoas. cultura, mas a cultura não é a meia dúzia de coisas que escreves na parede e diz isto é a Uhum. minha cultura. A cultura é muitas vezes o que é que o founder veio como muito importante e implementou isso. Porque se o founder tiver uma cultura de não respeito, vai criar uma organização de não respeito. Yeah. Se o founder tiver uma cultura de respeito com a equipa e de care, todas as outras pessoas vão ser instruídas a dar esse care. Então é muito difícil tu levar 5 anos em que estás a fazer em caring, depois és um funcionário e começas a tratar mal as outras pessoas. Porquê? Porque a Yeah. empresa criou aquela cultura. Então, eu não acho, a cultura está interligada ao founder, mas manter essa cultura dentro da empresa sem o founder presente, isso é o Kachinga moment. Isso Mas é. deixa-me. Dá-lhe. Eu concordo em parte. Deixa-me concordar em discordar aqui em algumas coisas. Que é, eu não acho que a cultura da empresa reflita necessariamente o founder. Ok. Eu não sei se a cultura da Apple reflete aquilo que o Steve Jobs era. Provavelmente não.
E Uhum. como esse exemplo, há muitos outros. Até imagina, o Bill Gates não é CEO da Microsoft há 30 anos. Pai, Uhum. eu garanto que a Microsoft não respira a mesma cultura, não tem o mesmo ambiente, não tem as mesmas ações lá dentro que tinha há 30 anos atrás. Eu não acho necessariamente que uma empresa reflita a essência do founder. A cultura que uma empresa tem não tem de ser a cultura que o founder. Não tem de ser a versão do founder em empresa. E tocaste aí num ponto bem importante que eu super concordo. Que aí já é o founder respeitar a cultura e não a cultura respeitar o founder. Que é. E nós falámos disto há pouco tempo também, mas cada vez mais é óbvio para mim que em cultura o story doing é que é importante, não é o storytelling. Não é as Uhum. palavras na parede, não é os documentos que tu passas a dizer nós somos isto, aquilo e aquilo outro, é as ações todos os dias de quem está acima na pirâmide para quem está abaixo. Seja do líder para o mid-level management, seja para mid-level management para os PPTOs ou whatever, ou daí para os clientes. Tudo começa com o story doing. Portanto, tu começaste por perguntar-me o que é que nós estamos a fazer, ou por sugerir o que é que nós estamos a fazer nesse sentido. Meu, primeiro que tudo é eu respeitar em todas as ações que faço a cultura da empresa. E hoje vou Ok. tomar uma decisão di- difícil, não acho difícil, porque olha, é o que é. Se calhar emocionalmente mais difícil. Hoje vou tomar uma decisão uh, ao longo do dia para um membro da equipa que vai refletir isso, que é eu até podíamos ser compreensivos, mas isto, eu não fazer esta ação não vai de acordo com a cultura que nós estamos sempre a dar preach. Estás a Uhum. ver? E a Uhum. cultura é dos melhores assets que uma empresa tem. Eu não posso pôr em causa esse asset. Portanto, as duas cenas que nós estamos a fazer relativamente à cultura, a primeira é ter sempre esta máxima de start by story doing, not storytelling, no que tem a ver com cultura, e depois tudo. Para alguém que não entende, o que estás a dizer é, não interessa o que é que tu dizes, é o que é que tu fazes. É essa, Yeah. é essa, é essa a reflexão. Continua, claro. Mas também interessa o que é que tu dizes, porque no fundo, Mas o que tu dizes tem que estar ligado com o que tu yeah, fazes. no Tipo, fundo, é isso. yeah, no Claro. fundo a magia aqui tem de haver congruência entre as ações e a fala, Uhum. ou aquilo que é escrito e aquilo que é feito. Porque Que é mesmo, o, que é diz o que tu estás a fazer agora. Que é o que tu estás a fazer agora. Tu isso, hoje tens uma decisão difícil e tens que manter a congruência entre o que isso. são os valores, o que é preached e o que é aplicado. Porque se tu agora, não faço a mesma ideia qual é que é a decisão, mas se tu dás o preach nos valores e depois aceitas uma implementação ou tomas uma decisão que vai completamente contra isso, tu já estás a destruir-te por dentro próprio. Yeah. Porque a mensagem que eu estou a mandar é malta, estão a ver quando nós falamos de cultura, caguem nessa merda. Yeah. Caguem nisso porque isso não é importante porque eu, que sou a pessoa que tem que respeitar mais isso, não respeito. Estás a ver? E eu não sei se tu sentes este desafio, mas tu passares a cultura exatamente como tu a sentes é um grande desafio. Tu consegues, se calhar, passar mais ou menos a essência, mas eu nem sei sequer se é possível, se nós conseguíssemos medir isto, do género, eu sinto a empresa desta forma, que é numa escala de 1 a 10 está em 10 e eu se calhar nunca vou conseguir fazer ninguém sentir o 10. Se calhar consigo fazer as pessoas chegarem até ao 9. Não sei o que é que tu achas em relação a isso, em relação a viver e respeitar e respirar, porque uma coisa é quem define, quem tirou da cabeça para o papel e criou essa linguagem, essa cultura, etc. Outra coisa é alguém que aprende e até pode falar nativamente, mas que não a criou. Não sei o que é que tu achas em relação a isso, também só estou a pensar nisso agora. Eu acho, Pedro, que baseado no que eu vejo na minha organização é possível. Não é possível tu transmitires 100% do que está na tua cabeça, mas é possível tu criares missionários que vão preocupar-se com a empresa tanto como tu, mas nunca exatamente da mesma maneira. Tipo, nunca vão pensar exatamente igual a ti. Mas tu não precisas disso. Só precisas Para mim, tu precisas muito mais da preocupação, porque depois o resto vai se ensinando. Tipo, olha, é mais ou menos dentro destes parâmetros, estes são os valores. Por isso, eu
com muito orgulho meu, tenho pessoas dentro da organização que se preocupam com a Scale-Labs, que eu acredito a um nível, sem mentira nenhuma, ao mesmo nível que eu, que se preocupam com esta organização da mesma maneira do que eu. E eu sei disto por ações e conversas que são tidas quando eu não estou presente Yeah. e que depois me chegam entre coisas com clientes ou com outros membros de equipas que eu depois descubro. Por isso, eu acredito que é. Eu sei que é possível. Dentro da minha organização, eu sei que é possível, Pedro. Ok, top. Então deixa-me só terminar aqui a resposta à tua pergunta. A primeira de todas é o Start by Story Doing, not Storytelling. Mas o story doing não é para ser melhor do que aquilo que tu dizes. As tuas ações não têm que ser teoricamente melhores ou piores do que aquilo que tu dizes e dás preach. Elas têm que ser congruentes. É Certo? só isso. E depois, se elas têm que ser congruentes, tu tens de deixar claro, e as ações demonstram, tu tens de deixar claro então o que é que tu dizes que são os valores. Qual é que é a cultura? Que é para eles conseguirem fazer a avaliação de se isso é o match com a cultura ou não. Qual é um grande problema de aquilo que tu tens escrito na parede e aquilo que tu comunicas não ser igual às ações praticadas todos os dias dentro da organização, por líderes, por não líderes, etc. É que a cultura muitas vezes é usada para atrair talento. Só que se tu Mas tem de atrais... ser gozada para reter. Tens que o reter. Sim, sim, sim. O problema é que muitas vezes a cultura é usada para atrair talento. Se essa cultura estiver nas paredes, mas não se refletir nas ações, as pessoas que vieram por essa cultura não vão ficar por essa cultura, porque as ações não são congruentes. Então mais vale, tipo, se as tuas ações são X, em vez de estás a dizer que a cultura é Y só porque tu achas que Y parece melhor, meu, usa as ações Y. Desculpa, Uhum. usa as ações X e garante que a O que tu cultura é vendeste. X. O que... Yeah. Exato. Por muito que tu sintas que para o mundo X não é visto da melhor maneira, tu vais garantir que tu só vais atrair pessoas interessadas em X. E por causa disso tu não vais... Pá, um problema gigante nas empresas é a retenção de talento. Já falámos várias vezes sobre isso. Porquê? Meu, primeiro porque é óbvio que se um talento qualificado ou um talento sai da organização, sai de caro. Uhum. Porquê? Primeiro tens que fazer um processo de recrutamento. Esse processo de recrutamento custa dinheiro. Segundo, esse processo de recrutamento custa tempo. Tempo custa dinheiro. Depois é a ineficiência operacional de tu não teres alguém para uma posição que precisas. Uhum. Ineficiência operacional custa dinheiro. E depois... E o learning curve, ainda tens o learning curve, que é a Exato. pessoa entra, o tempo que vai demorar até atingir o pico máximo da produtividade, o que tu precisas. Exatamente. Sim, mas sabes que eu acredito, Pedro, e sobre a retenção, eu com muito orgulho digo-te que mais de metade da minha empresa, da minha equipa, está a empreender dentro da Scale-Labs desde o primeiro dia do negócio. Muitas pessoas foram removidas porque não conseguiram acompanhar o crescimento da empresa, mas o Tomás, o Daniel, o Rodrigo, o Marco, o João, estão connosco desde o dia 1. Desde o dia 1. E isso não acontece porque a organização não mudou. A organização mudou escandalosamente. Mas eles tiveram a capacidade de se adaptar à empresa. E eu olho para a retenção deles, e sobre o teu ponto, e peço desculpa por ter interrompido, para a retenção deles como um sucesso. Eu já lhes disse a eles múltiplas vezes, eu quero, quando fizermos 20 anos de casa, ver que tenho 5 ou 6 pessoas com 20 anos de casa. Quando eu fizer 20 anos de empresa, eu quero ter pessoas com 20 anos de casa. Yeah. Porque tu medes aí, eu não sei se tu fazes isso, mas sabes que eu faço isso. Eu vou ver qual é que é a taxa de retenção do talento que as empresas têm. Então tu é tipo, uma Deloitte. Sabes qual é que é a taxa de retenção de uma Deloitte? É baixíssima. É baixíssima. Porquê? Porque a cultura não permite a retenção desse talento. Então, a 1000% que eu concordo contigo, e eu te queria dizer sobre esse ponto, que é, eu acho que já tens que ter um nível de maturidade empresarial QB, não é muito alto, infelizmente. Infelizmente, tem que ser muito alto para o que eu vejo. Mas isto tem que ser uma preocupação máxima. Tipo, no momento que tu tens o produto ou o serviço, que tu sabes vendê-lo, a seguir é a equipa. A seguir é contratar talento, reter talento e deixá-los que eles façam crescer o negócio. E grande parte,
olha para isso como um desperdício de tempo. Então agora vou contratar alguém para me ajudar a ter uma retenção, para ter uma cultura. O que eu não vou fazer é nada disso. A meu ver, é uma falta de eficiência total e absoluta. Continua, desculpa. Queria só Não, fazer o paralelismo de que nós temos esta retenção desde o dia 1, tipo de 100%. é isso mesmo, é isso mesmo. E depois, quando em algum momento, e tu também já falaste sobre isto, quando em algum momento essa pessoa que te ajudou a ir do ponto A ao ponto B e que foi importantíssima, deixar ou ela de se rever na cultura ou a cultura de se rever nela, é o momento dela sair e tá tudo bem, tipo, está-se bem. Mas eu partilho dessa paixão de adorava com 20 anos de casa ter com 20 anos de negócio ter 20 anos de casa, alguém com 20 anos de casa. Isso era top. E Nós vai temos alguém acontecer. já, nós temos a pessoa que está connosco há mais tempo, está connosco há 3 anos e qualquer coisa. Portanto, praticamente desde o início também. Eu tenho aqui, pá, eu ouvi e tu falaste da Deloitte, e portanto este assunto veio-me à cabeça. Relativamente à retenção da Deloitte, a retenção é bué da baixa, mas as pessoas sabem para o que é que vão. E por isso é que eu acho que a Deloitte, como as restantes das Big Four, são congruentes. Porque há diferentes tipos de posicionamento que tu tens como marca empregadora. Eles assumem um tipo de marca que investe no caminho da progressão de carreira, em que tu sabes que pode não ser o sítio com melhor cultura, pode não ser o sítio com melhor ambiente de trabalho, pode não ser o sítio em que tu vais para salvar os golfinhos, porque essa é a cultura da empresa, mas tu sabes que tu vais para a Deloitte e vais aprender bem rápido, vais progredir lá dentro e que se um dia, aguentando lá 2, 3, 4 anos, no dia em que tu quiseres sair da Deloitte, Aguentando, aguentando, Pedro. Tu yeah, disseste tudo. yeah, Aguentando. é isso. E, e, e para também concluirmos hoje, porque eu falando de cultura, tenho daqui a 5 minutos a minha reunião de equipa todas as manhãs, nunca falha, é non-negotiable para mim. Nós temos a primeira pessoa da equipa, que é a Beatriz, que veio da Deloitte. Então eu tenho-me debruçado muito sobre a Deloitte e sobre as Big Fours. E é mesmo isso, é aguentar. É Yeah. saber que tu vais ser miserável durante 3, 4, 5 anos, mas dizer que vais ter uma recompensa financeira com isso. E não é nada disso que eu quero. Eu quero ter uma empresa no mundo ideal que até paga menos, mas tem 3 vezes mais retenção, tem 3 vezes Yeah. mais candidatos a quererem vir. Porquê? Porque o custo da felicidade é intangível. Yeah. Sem dúvida. E aqui também, para não te roubar mais tempo, a nossa daily é às 9h30, portanto eu ainda tinha um bocadinho. Ok? Mas isto para dizer que o que eu acho ok nisto tudo, e cada empresa pode ter a sua cultura, pode ter a sua marca empregadora, eu acho que isso faz sentido. Mas acima de tudo, os gajos são congruentes, eles não escondem isso. E a ideia é, tu vais para a Yeah. Deloitte, aguentas mais tempo, progrides, porque vais aprender, vais ganhar algum dinheiro e etc. E quando saíres, se estiveres lá 2, 3, 4 anos, tu consegues virtualmente arranjar um trabalho onde tu quiseres, Mas porque estiveste na Deloitte. Estás a ver? E isto não é tão direito quanto isso. Mas eles linear, não yeah. enganam ninguém nesse sentido. É tipo, é um give and get. As pessoas sabem que quando vão para a Deloitte, o que é que vão ter que dar, o que é que lhes vão exigir, o que é que eles vão ter que abdicar. Mas se a pessoa sente na balança dela que isso compensa porque vai ter a progressão de carreira que procura, all good. Porque eles vão atrair essas pessoas. Mas, mas, e eu quero deixar este ponto muito bem enfatizado, que é 99% das empresas não são a Deloitte nem nunca serão a Deloitte. Uhum. E o que e então e era o que tu estavas a dizer. Se vais buscar pessoas pela cultura, garante que a cultura que tu estás a vender é a cultura que tu tens, porque tu não és a Deloitte. Yeah. E tu não podes, e tu vais buscar esta, tu vais usar, tipo, a Deloitte funciona porque é a Deloitte. 99,9% das empresas, e se dissemos em Portugal, visto que só 10% das empresas é que faturam mais de 1 milhão por ano, isso não funciona. Então tu tens que garantir que tens uma cultura que é suficiente para atrair talento, mas que vê que é exatamente a mesma para reter. E nunca culpes, se tu não consegues reter talento, não culpes as pessoas. Olha ao espelho, faz um offboarding, percebe em que é que tu falhaste e vê ao espelho como líder como é que tu estás a ser o bottleneck do negócio. Porque falhaste em qualquer coisa. Não é? Então, olha, Yeah? bora, para fechar aqui, 100%. deixa-me só trazer um conceito que eu aprendi há uns dias atrás e que achei interessante. O conceito Dá-lhe. de, assim como há os jogadores ambidestros,
que chutam com o pé esquerdo e chutam com o pé direito, é o conceito de líder ambidestro. E a Deloitte Ok? fez um teste sobre isto, um estudo sobre isto, com os líderes das maiores empresas do mundo, em vários países diferentes, e só 12% desses líderes é que se classificaram como líderes ambidestros. O que é ser um líder ambidestro? É ter a capacidade de ser um líder que define a visão e que olha para o futuro, mas é também um líder que consegue focar no dia a dia e na execução e de garantir que toda a gente está a seguir o caminho que é suposto seguir. Na verdade, muitas vezes um CEO ou um líder máximo de uma empresa não tem de necessariamente juntar estas duas partes, por isso é que tens um COO, etc, etc, e tu complementas as tuas funções com base nas tuas forças e nas tuas fraquezas. E eu perguntava-te, hum, onde é que tu te posicionas neste espectro, se és um líder ambidestro ou não, ou se sentes que és ou não. Acho que não. Um, e não tenho maturidade para o ser ainda. Porque para liderar existem muitas áreas que eu tenho que dominar e eu não tive tempo, nem volume, nem experiência suficiente para conseguir dominar essas todas. Então, o que funciona para mim, para nós, para a Insoft Infraestrutura, é eu ter um sócio que domina áreas que eu não domino e, em conjunto, lideramos a empresa, porque para tu teres esse nível de excelência em tantos realms diferentes do negócio, é preciso um volume e um know-how que vem, esse know-how vem de volume que eu ainda não tenho. E então, por isso é que eu tenho um sócio, porque o bolo é maior tendo os dois. Por isso a resposta é não. E o que tenho é um sócio que ajuda e é chave essencial na liderança e na infraestrutura e que tem um know-how que eu não tenho e que está todos os dias a beber aquele know-how enquanto eu estou a beber do meu. E em conjunto complementamos-nos bastante bem, acredito eu. Bora. Partilho a minha resposta a 100%. Está feito. Lindo.